Quem não conhece a história está condenado a repeti-la. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Em 2021, um vídeo aqui no canal lembrou de outro momento tenebroso da história da humanidade em que o trabalho foi dividido em essencial e não essencial. Tal fato ocorreu lá na época do Bigodinho Nervoso, que apesar de sombria, fez nascer um exemplo de atitude boa por parte de uma pessoa envolvida em um governo eugenista. Essa história foi contada no premiado filme A Lista de Schindler, e o vídeo sobre ele se chama A Lista de Schindler e os Trabalhadores Não Essenciais. Em se tratando de surto de doenças infecto-contagiosas, você sabia que também não é a primeira vez em que lidamos com pessoas assintomáticas? Em março de 2020, a grande mídia no Brasil e no mundo relembrou a história da cozinheira Mary Mallon, mais conhecida por Typhoid Mary ou Maria Tifoide. Ela foi o primeiro caso de uma pessoa assintomática infectada com a bactéria Salmonella, causadora da febre tifoide, e daí a origem do apelido. Mary Mallon nasceu na Irlanda em 1869 e emigrou para os Estados Unidos aos 14 anos para trabalhar como cozinheira e empregada doméstica. Como era excelente na cozinha, já na virada do século trabalhava nas casas de famílias ricas da cidade de Nova York. O problema é que, em 7 das 8 casas onde ela trabalhou, as pessoas tiveram febre tifoide, e algumas vieram a falecer por conta da doença. Esse surto não era comum, visto que a febre tifoide acometia principalmente os mais pobres nas cidades grandes. A suspeita inicial era de que a doença estava sendo transmitida por água ou comida contaminadas. Aí, só em 1907, 24 anos depois, o engenheiro sanitário George Sober, funcionário do Departamento de Saúde de Nova York, realizou o que hoje se conhece por rastreamento de contatos, e então começou a suspeitar de que era Mary o epicentro da contaminação. Sober foi até a casa na Park Avenue, onde Mallon trabalhava, e exigiu dela amostras de fezes, sangue e urina. Como ela se recusou a fornecê-las voluntariamente, ele voltou à casa acompanhado da polícia, que a levou coercitivamente até um hospital, onde ela foi forçada a se submeter à coleta. A análise patogênica mostrou que ela estava cheia da bactéria tifoide. Assim, o engenheiro sanitário concluiu que Mary Mallon estava há anos transmitindo a bactéria sem apresentar ela mesma sintomas de febre e por isso sem saber que estaria infectada. Foi o primeiro caso de uma portadora assintomática nos Estados Unidos. Sober logo anunciou sua descoberta em uma conferência de médicos e Mary se tornou mundialmente famosa. A mídia começou a chamá-la pejorativamente de Maria Tifoide, retratando a mulher como uma assassina em série que lançava germes sobre panquecas. Na época não havia imunização artificial por vacina e nem tratamento para febre tifoide. Mary então foi presa acusada de ameaçar a saúde pública e condenada a viver em uma ilha onde permaneceu isolada e sozinha em uma cabana por 3 anos. Durante esse período, ofereceram a ela um procedimento cirúrgico para remover a vesícula biliar, que na época se acreditava ser a fonte da febre tifoide. Ela recusou a cirurgia. E em 1910, os advogados dela conseguiram devolver a liberdade de Mary Mallon, sob a condição de que a mesma não trabalhasse mais como cozinheira. No entanto, ela não queria abandonar a profissão, e para continuar, ela cozinhava adotando nomes falsos. Mary foi descoberta em 1915 trabalhando para uma maternidade sob um nome diferente, onde foi acusada de ter contaminado pelo menos 25 pessoas, das quais 2 morreram. Aí, Mary foi presa novamente e mandada de volta ao isolamento na mesma ilha onde já havia sido exilada. E em 1932 sofreu um AVC, resultando em uma paralisia que a impediu permanentemente de caminhar. Até que 6 anos depois, em 1938, ela foi encontrada morta. Morreu sozinha, sem amigos, aos 69 anos. Durante essa segunda prisão, ela passou 23 anos em isolamento total. Após sua morte, foi comprovado que Mary Mallon foi a responsável por contaminar pelo menos 122 pessoas, sendo que dessas, 5 faleceram.
Essa história conta o que foi noticiado em março de 2020 pela grande mídia, que ainda pinta Mary Mallon como uma pessoa egoísta e irresponsável que se recusava a acreditar que estava doente, ou digamos como está na moda, negacionista. A BBC, em uma matéria, chega a afirmar que o seu legado talvez seja uma lição sobre seguir conselhos médicos, mesmo quando você realmente não os entende. Ou seja, o problema se resumia a ela, Mary Mallon. Mas, pesquisando mais sobre a história dela, é possível encontrar um artigo científico que mostra outra visão do caso, com detalhes que a grande mídia omitiu, talvez por desconhecimento, talvez porque o conteúdo não esteja em conformidade com a intenção jornalística. O fato é que o artigo não critica Mary, mas sim a forma antiética de como ela foi tratada. O que a grande mídia não conta é que depois que Mary morreu, as autoridades de saúde de Nova York identificaram mais de 400 outros assintomáticos infectados com salmonela e que, felizmente, nenhum desses foi examinado à força ou confinado segundo a acusação de ameaçar a saúde pública. O isolamento de Mary foi totalmente inefetivo para conter o surto de febre tifoide. Recentemente, pessoas no mundo todo foram impedidas de circular e de trabalhar livremente, incluindo as que nem mesmo sabiam se estavam infectadas. Um ano depois se percebeu por diversas observações e medições quantitativas que as restrições impostas não fizeram diferença positiva no combate ao grande mal que alegadamente tem assolado a humanidade. Ao contrário, causaram muitos danos colaterais. Na época de Mary, pouco se sabia sobre a febre tifoide, assim como hoje, quando a humanidade lida com uma nova doença sobre a qual pouco se divulga acerca do que realmente pode ajudar a impedir a sua disseminação. Definiram que todos devem agir como infectados e restringir a vida. Entretanto, em lugares do mundo onde houve apenas recomendações e poucas imposições verticais, que são aquelas voltadas para categorias específicas, a disseminação e as mortes não foram maiores do que onde houve as atitudes drásticas e as indiscriminadas imposições horizontais. O que a grande mídia também não contou no artigo é que durante os primeiros 3 anos de confinamento, Mary foi submetida a tratamentos com urotropina, laxantes e levedura de cerveja. Nenhum deles surtiu o efeito desejável. Os especialistas em saúde claramente não sabiam o que fazer. Estavam testando possibilidades, tratando Mary como uma cobaia de laboratório. Por isso, é perfeitamente fácil de compreender por que ela recusou a cirurgia de remoção da vesícula biliar. Na época, não havia certeza também de que isso a curaria da febre tifoide, era só mais um chute. Nesses 3 anos de testes, ela foi submetida a 163 exames de fezes. Os médicos, que tinham tempo de sobra para todos esses testes, nunca dedicaram tempo para conversar com ela. Sem sintomas e sem saber qual era o seu problema, se vê que Mary não era simplesmente uma negacionista. Ela realmente não entendia o porquê daquilo tudo. E durante os últimos anos de vida, Mary dedicou sua fé e lealdade à sua religião, na qual encontrou o consolo. Foi somente em 1948, passados 10 anos de sua morte, é que surgiu o tratamento para a febre tifoide à base de antibióticos. Do momento em que isolaram Mary pela primeira vez em 1907 até o surgimento do tratamento em 1948, se passaram 41 anos. É bem verdade que a medicina de hoje é mais avançada do que a daquela época, mas, mesmo já vivendo na era da informação descentralizada e de alta velocidade, até quando teremos que aceitar o tão prejudicial fique-em-casismo, que tem sido divulgado em nome da ciência, contra um mal que tem sido usado para unir as pessoas em função de um sentimento negativo? Pode ser que uma cura ou tratamento eficaz apareça logo, pode ser que demore, ninguém tem como prever. Pode ser que não estejamos vivos quando finalmente vier, pode ser que nem se encontre. A história de Mary Mallon nos dá algumas lições éticas sobre como proteger os doentes e como nos proteger de doenças. Ciência se constrói aos poucos, com diversas hipóteses muitas vezes contraditórias, sendo propostas, questionadas e experimentadas. É raro haver consenso. Se você pesquisar bem qualquer tema, vai encontrar vários artigos científicos com as mais diversas explicações e sugestões do que se fazer. Quando uma recomendação é imposta coercitivamente
a um coletivo massivo, deixa de ser ciência e passa a ser política autoritária. Como vimos, não é a primeira vez que fazem isso na história da humanidade, e o resultado nunca é bom. Se um cientista tem um bom argumento de por que se deve fazer algo, ele convence. Não é preciso uma lei que obrigue a algo só porque alguém diga que é melhor. Além disso, a vida do cientista é fazer pesquisa e experiências, mas a nossa vida não pode ser a de uma cobaia. Seu corpo, suas regras. Liberdade é inegociável. Não é uma concessão que o Estado dá ou tira quando bem entende. Jamais deixe que privem você dos seus direitos fundamentais de ir e vir, de trabalhar, de professar religião, por mais que justifiquem que é para o seu próprio bem ou para o bem coletivo. Essa é a visão libertária que se deve ter sobre o caso. A perseguição do Estado e a teimosia de Mary Mellon deram a ela um lugar na história da medicina. Obrigado por sua audiência. Esse artigo foi sugerido e escrito por Cabeça Livre, revisado por Stanley Calderelli e narrado por Luísa Dilé. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, se inscreva e depois clique no ícone de campainha. Até a próxima!